Nós estamos aqui nesse mês, terminando hoje, semana que vem, já é setembro, né? É setembro? Setembro, na verdade, é o melhor mês do ano. Mês porque eu faço aniversário. Então está dado aí a mensagem. O Edu, meu vice-presidente, também faz. Todo mundo que nasceu em setembro é gente boa. Tem alguma coisa nisso. Se eu fosse o crente horoscopiano, porque tem o crente horoscopiano, ele acredita no horóscopo. Ele fala, eu não leio não, mas eu não acredito, mas ele lê. Né? Ele é leão, é cabrito, eu não sei exatamente o nome dos negócios do nome, né? dos signos. Mas o cara que nasce em setembro, ele tem uma facilidade. Então, mês que vem, fica a dica, é meu aniversário. Entendeu não? Setembro, melhor mês do ano, e domingo que vem é dia 1º de setembro? 1º de setembro, domingo que vem, por isso é domingo de ceia. Mas então a gente em agosto falou sobre esse tema, encontros transformadores. E a gente foi olhando, domingo após domingo, encontros de Jesus com pessoas que foram transformadas grandemente pelo encontro que tiveram com a pessoa de Jesus. E não é diferente, queridos. Todos aqueles que vivem e que têm alegria de ter um encontro real e pessoal com Jesus, vivem na sua vida grandes transformações. Se você crê nisso, diga amém. Encontros com Jesus são sempre transformadores, mas às vezes são menos transformadores do que poderiam ser, porque a gente usufrui, aproveita, compreende menos desses encontros do que nós precisamos compreender. E esse é o objetivo de pregar sobre isso, pensar sobre esses encontros e crescer com cada um deles. A minha oração em cada sermão deste foi e continua sendo para que cada um de nós também tenhamos crescido nesses encontros. Se você cresceu, diga amém. Minha oração tem sido essa, diariamente, semanalmente. Senhor, que a igreja cresça nesse domingo com mais um encontro, com mais a lição de um encontro. E tem sido assim na minha própria vida. Nós vimos nesse tempo Jesus curando uma mulher, lá no começo, aquela mulher que sofria de uma hemorragia, há 12 anos, havia perdido tudo, amigos, parentes, dinheiro, tudo isso. Nós depois vimos Jesus ressuscitando o filho de um pai desesperado. Aquele que busca Jesus nesse mesmo episódio da mulher, Jairo, aquele homem desesperado que tinha um filho à morte em casa e que inclusive morre, mas que Jesus tem a bênção de ressuscitar e de transformar a partir de um encontro. Semana passada vimos um homem cego. João nos trouxe aqui o encontro de Jesus com aquele cego, né? Cego esse que ele cospe no chão, faz barro, passa nos olhos. Um homem que jamais enxergou e que passa a enxergar a partir do momento que se encontra de forma pessoal com Jesus. Todos esses milagres extraordinários, vividos em encontros extraordinários. E de todos eles tiramos lições práticas para a nossa vida. Porque pregar isso, não adianta eu vir aqui contar uma história que você já sabe, se dessa história nós não tirarmos lições que possamos aplicar na nossa vida hoje, e assim foi com cada um deles. Mas, no sermão de hoje, o que nós vamos ver, não é sobre uma cura extraordinária, não é sobre um milagre extraordinário, não é sobre uma multidão que estava seguindo Jesus no momento em que esse encontro aconteceu. Não é a cura física, não é a ressurreição de um morto, não é nem ao menos um encontro em que alguém buscou Jesus para se encontrar com ele. O que nós vamos ver hoje é Jesus em um encontro particular, discreto, sem a presença de uma multidão, mas um encontro que, não diferente dos outros, levou Jesus a suprir necessidades de alguém que tinha necessidades. Porque, querido, se você vive nesse mundo, e se você vive de forma real, não é um anjo infiltrado entre nós, porque às vezes temos algum, falei de Miguel aí agora há pouco, talvez temos um anjo infiltrado entre nós, se não for essa a sua condição, você como eu, também tem necessidades. Você tem necessidades? Temos anjos aqui. Você tem necessidades? Eu tenho necessidades. Mas temos que saber de uma coisa, queridos. Todas as vezes que as nossas necessidades, sejam elas quais forem, se encontram com a pessoa de Jesus, algo extraordinário vai acontecer. Eu falo de novo. Todas as vezes que as nossas necessidades, sejam quais forem, se encontram com a pessoa de Jesus,
algo extraordinário vai acontecer. Você precisa crer nisso. É a primeira coisa que você precisa fazer. Que nessa manhã a sua necessidade se encontre com o suprimento inesgotável da pessoa de Jesus. Essa é a minha oração. Que nessa manhã a gente possa aprender sobre o encontro das necessidades com o suprimento. Porque isso é um encontro extraordinário. Necessidades se encontrando com o suprimento. E esse, na verdade, é o tema do meu sermão. O encontro do suprimento. Você precisa entender isso. O encontro do suprimento. O que é o suprimento e quais são as necessidades? Para isso eu convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Jesus. Segundo narra João, capítulo de número 4. João, capítulo 4. Mais uma daquelas histórias bastante conhecidas de todos nós. Conhecida até e tanto que ultimamente temos cantado um louvor sobre essa história. A história de Jesus com uma mulher. Uma mulher samaritana que num dia quente, ao meio-dia, como fazia regularmente, vai a um poço feito por Jacó. E naquele dia, naquela hora, sozinha ali, ela tem um encontro com a pessoa de Jesus. E é sobre esse texto que nós vamos trabalhar nesta manhã. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos ler João capítulo 4, 30 versículos. Para você ficar com a lição de casa feita essa semana. Pastor, li 30 versículos essa semana. Leu não, quem leu fui eu. Você acompanhou. Então, você pegue sua Bíblia aí, João capítulo 4, e vamos ler do verso 1 ao verso 30. Diz assim a palavra do Senhor. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava batizando ou fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais à Galileia. Leia comigo o verso 4, juntamente comigo. Era-lhe necessário passar por Samaria. Repita isso. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água, ou seja, a água do poço, terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, ou a verdade, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem você vive agora não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade, diz a mulher. Disse a mulher também: Senhor, vejo que é profeta.
nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, o chamado Cristo, está para vir, e quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com a mulher. Mas ninguém perguntou: que queres saber? Ou, por que está conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Amém. Que história, né, meus irmãos? Extraordinária. Quiser me contratar para ler Bíblia para você, me chame, eu vou lá na sua casa, vou ler a Bíblia para você. Né? Porque para ler Bíblia a gente tem que primeiro respeitar o ponto. Esses dias eu vejo o pessoal não lê Bíblia, porque vai comer no ponto, vai comer na vírgula, né? Aí perde aí o fio da meada. Mas o que nós precisamos ver é que uma história dessa fala muito ao nosso coração quando a gente fala sobre encontros. Queridos, nós olhamos para esse texto e de maneira muito rápida, quando a gente olha para esse texto, nós vamos falar sobre necessidades. E quando a gente olha para esse texto, a gente corre o risco de achar que a necessidade aqui era de uma única pessoa. De quem? Da mulher. A gente olha aqui e fala assim: poxa, a mulher tinha necessidades. Mas não, nesse texto nós temos 3 tipos de necessidades que precisarão e serão supridas. A primeira necessidade que nós vemos no texto são as necessidades de Jesus. Depois nós temos as necessidades da mulher. E por fim nós temos as necessidades da cidade. As necessidades de Jesus, as necessidades da mulher e as necessidades da cidade. É isso que nós temos nesse texto, nesses 30 versículos que nós lemos aqui. E nós vamos começar então pelo começo. Vamos começar pelas necessidades de Jesus. O texto começa informando para nós que era-lhe necessário passar por Samaria. Ou seja, era necessário a Jesus passar por aquele lugar. E parece estranho, né? O meu primeiro tópico, quando eu falo que Jesus tinha necessidades. Mas o texto está dizendo que ele tinha uma necessidade. Qual era? Pensa uma igreja de gente inteligente. É esta aqui. Qual era a necessidade? Essa necessidade era de Jesus. Era necessário que Jesus passasse por Samaria. Agora, se está dizendo o texto que era necessário passar por Samaria, e naquele dia, naquele lugar, naquela hora, a necessidade tinha um objetivo específico. E o objetivo específico era que ele se encontrasse com aquela mulher. Jesus não se movia aleatoriamente como nós. Jesus não se movia sem propósito. Jesus não andava sem objetivo. Ele não era governado pelo acaso. Os discípulos tinham um problema com Jesus. É que Jesus acordava de manhã com aqueles 12, ô turma ruim. Eita, era crente, viu gente? Por isso é o problema. Era crente, meio recém-convertido, o povo estava lá, converte, não converte, achava que era, mas não era. Aí acordava de manhã, Jesus falava assim: desmonta a mala aí, desmonta a barraca aí, arruma a mala e vamos para onde? Para onde é que vamos? Ele fala: vamos. Você não sabe, mas eu sei. Jesus acorda e fala: vamos lá, para Samaria. Aí o cara fala: mas que é que a gente vai fazer nesse tal de lugar chamado Samaria? Ô lugar ruim de ir, querido, para um judeu. Você imagina você ir para um lugar que ninguém gosta de você, você também não gosta de ir. Não estou falando da casa de sua sogra, não, estou falando outra coisa.
É outro assunto aqui. Você vai para o lugar que você não gosta de ir, ninguém gosta de você também, e você tem que ir para lá. Jesus acorda e fala, vamos para lá. Eu tenho uma necessidade, e a minha necessidade é estar nesse lugar. Agora, se Jesus não se movia pelo acaso, se Jesus não se movia pela conveniência, se Jesus não se movia aleatoriamente, o que é que Jesus cumpria? Como é que Jesus se movia? Jesus cumpria a agenda do céu. Entenda isso, Jesus cumpria a agenda do céu. Ele sabia, porque Deus o havia dirigido. Ele, sendo homem, também era Deus, e ele sabia o que precisava fazer. Ele cumpre uma agenda, e a agenda dele era uma agenda do céu. A necessidade de passar ali, como eu disse, não era geográfica, porque aquele não era o melhor, nem o único caminho que levava alguém da região da Judéia para a Galileia. Existiam opções, e para judeus, opções muito melhores do que aquela. Mas era necessário para Jesus passar por aquele lugar, porque a agenda do céu, naquele dia, tinha lá, dia tal do mês tal. Primeiro compromisso do dia, a mulher de Samaria. A agenda do céu. E por que isso é importante para nós, queridos? Porque não era conveniente para Jesus passar por lá. As pessoas daquele lugar não eram merecedoras da visita de Jesus. Não era agradável para judeu nenhum, Jesus ou seus discípulos, passar por aquele lugar. Mas era uma determinação de Deus. Jesus veio a esse mundo com um objetivo. Esse mesmo texto, no versículo 34, que ainda não lemos, mas diz em João 4, Jesus respondendo aos discípulos quando eles chegam cheios de comida, porque era crente, lembra o que eu falei? Que era crente? Sabe onde eles foram? No mercado. Foram no mercado. Foram no Carrefour de Samaria. Onde é que tem um Carrefour? Foram no Walmart. Isso é para os caras que gostam do Walmart. Chegaram em Samaria, onde é que é o Walmart? É lá. Jesus ficou lá, eles foram lá. Fazer o quê? Compra. Do quê? Comida. E quando eles voltam com a comida, lá no fim da história, olha o que o versículo 34 nos informa. Diz Jesus, trouxemos comida para o Senhor. Jesus responde assim, ó, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Queridos, Jesus estava aqui com um objetivo, cumprir uma agenda estabelecida no céu. E naquele dia, naquela agenda, estava o nome da mulher. Como neste dia, no dia de hoje, neste domingo, na agenda de Deus está o seu e o meu nome. E quem nos trouxe nessa manhã aqui foi esse mesmo Jesus, esse mesmo Deus que marcou conosco esse encontro, que colocou o meu nome e o seu nome nessa agenda, nesse dia, nesta manhã. Louvado seja Deus. Jesus não é aleatório. A minha e a sua história não estão nas mãos do acaso, mas estão numa agenda estabelecida no céu. E Jesus veio para isso, veio para cumprir essa agenda, independente se era agradável, se era bonito, se era fácil, se era conveniente, ele veio fazer a vontade do Pai. Meus irmãos, sua missão sempre foi essa, buscar e salvar o que se havia perdido. Sempre foi ir ao encontro de gente que tem necessidades. Então, essa é a primeira coisa que nós vamos entender. Jesus tinha aquele encontro marcado com aquela mulher, numa agenda que não era dele, era uma agenda do céu. Ele está nessa manhã aqui. E eu espero que você creia nisso. E você está aqui nessa manhã não é algo aleatório. Você está aqui nessa manhã, não é um acaso. Você está aqui porque Deus quis que você estivesse. E você precisa crer nisso. Foi Jesus quem trouxe você aqui para ouvir o que nós estamos dizendo nessa manhã. E esse encontro que nós estamos tendo com Jesus estava marcado na agenda do céu. Mas Jesus não tinha só essa necessidade. Jesus tinha uma outra necessidade. O texto diz logo em seguida. Havia ali o poço de Jacó. Diz o texto, Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia, diz o texto. Queridos, Jesus estava cansado da viagem e um dia quente. É importante saber disso, pastor? Não é importante, querido. É fundamental. Sabe por que é fundamental?
Porque essa cena, esse cansaço de Jesus, num dia quente, debaixo de um sol quente, cansado de uma viagem longa, nos remete a um lugar, a humanidade de Jesus. Você e eu precisamos olhar para Jesus na sua humanidade, querido. Sabe por quê? Porque é importante olhar para a humanidade de Jesus. Porque quando você vê um Jesus humano, que sabe o que é o cansaço dos pés numa viagem longa, num dia quente, onde a sede seca, amarra a boca, onde o lábio racha debaixo do sol do deserto e que precisa sentar para tomar água, nos mostra um Jesus humano. E um Jesus humano se identifica conosco, porque um Jesus humano sentiu as nossas dores. Jesus sentiu as nossas dores. Mas nós somos criados num ambiente religioso, em que nós colocamos muitas vezes Jesus no céu, sentado num trono, e talvez você foi ensinado pelo seu pai, ouviu muito aquela frase, frase desgraçada, é desgraçada mesmo, ela é carente de graça. Deus castiga, Jesus castiga. Você cresceu imaginando Jesus, um homem de barba, sentado num tronão, com um cetro na mão, ou como você quer chamar, se não quer chamar um cetro, qualquer coisa, um pedaço de pau, um negócio preparado só para uma coisa: dar na sua cabeça toda vez que você errava. Então você vê um Jesus fora do aspecto da humanidade, que ele não tem nenhuma interferência, nenhum sentimento, nenhuma conexão com as nossas dores. Mas quando você olha para um Jesus que ao meio-dia, cansado de uma viagem, teve sede, ele mostra para nós um Jesus humano. E a humanidade de Jesus nos aproxima de um Jesus que não só nos conhece, mas que sentiu as nossas dores, queridos. Essa coroa de espinhos que foi cravada na cabeça de Jesus, doeu. Então, quando eu e você temos sede, quando eu e você estamos cansados de uma viagem, quando eu e você temos dores, quando eu e você somos traídos, quando eu e você somos decepcionados, quando eu e você temos as enfermidades que nos cercam, nós precisamos entender uma coisa: Jesus não as conhece de maneira aleatória, de maneira distante. Jesus sentiu sobre ele as nossas dores. É importante se lembrar de um Jesus na sua humanidade. Ele sabe o que você passa, Ele sabe o que você sente, mais do que isso, Ele sabe o que você precisa. Será que você consegue crer nisso? E entender esse Jesus que sentiu as nossas dores? Talvez como Jesus você está cansado da viagem também. Talvez como Jesus você talvez esteja com os pés cansados, com a boca seca, precisando de água. Mas a mesma água que ele ofereceu para aquela mulher, ele tem para dar para você nessa manhã, a água que mata toda a sede, a água que sacia toda a necessidade. Mas você e eu precisamos crer num Jesus homem, que conhece, que se identifica com as nossas dores. Essas são as necessidades de Jesus, essas são necessidades de Jesus. Mas nós temos alguém com mais necessidades, ou com necessidades diferentes de Jesus, que é a mulher. Vamos olhar rapidamente as necessidades da mulher. A primeira coisa, em João 4, versículo 6, na parte C, que o texto nos informa, é que aquele encontro se deu por volta do... Que hora? Meio-dia. Agora, por que a Bíblia informa o horário do encontro? Qual é a relevância, a importância de saber que o encontro não foi às 8 da manhã, não foi às 10, não foi 6 horas da tarde, não foi 8 horas da noite, mas foi meio-dia. Qual é a relevância disso? A relevância disso passa pela primeira necessidade da mulher. A necessidade de se esconder. Essa é a primeira necessidade da mulher, a necessidade de se esconder. Por que ela ia meio-dia pegar água no poço? Porque ela tinha certeza que meio-dia, naquele sol escaldante, ninguém estaria lá, carregando peso, debaixo de um sol causticante, se podia ir às 8 da manhã, às 7 da manhã. Mas se ela fosse às 7 da manhã, 6 da manhã, ela encontraria o quê? Muita gente naquele poço. E qual é o objetivo dela indo ao meio-dia? Se esconder. Se esconder. Queridos, aquela mulher queria se esconder por um motivo muito claro. Você leu a história comigo.
Aquela mulher, de longe, passou longe de uma vida íntegra, uma vida digna, uma vida correta para os padrões que nós conhecemos. Aquela mulher era complicada. O Senhor Jesus vai dizer logo à frente que ela tinha um problema. Ela era quase o Fábio Júnior de Sicar. Pensa uma mulher casadeira e separadeira, e casadeira e separadeira, e casa separa, e separa e casa separa e casa, e junta de junta. Era essa mulher aqui. A mulher tinha um problema. Meus amigos, se hoje esse negócio já é complicado, nós estamos falando de 2000 anos atrás, de um costume judaico, judeu, aonde isso era muito complicado. Aquela mulher tinha vergonha, aquela mulher tinha culpa pela vida que ela escolheu viver. Por isso ela se escondia. E dava certo, todo dia dava certo. Ela devia dar uma espiada. Não tem ninguém, é agora que eu vou. Pegava lá o cântaro dela, chegava lá, ela e a água. Voltava para casa, todo dia dava certo. Mas teve um dia que não deu. Sabe por quê? Porque você pode se esconder de todos e por muito tempo, mas Jesus conhece você. De Jesus você não se esconde. É impossível a gente escolher um lugar e uma hora para esconder as nossas culpas de Jesus. Jesus conhece. Mas Jesus só não conhece todas as culpas. É impossível se esconder de Jesus. Mas o encontro com Jesus é um encontro libertador. Sabe por quê? Porque Jesus nos liberta de toda a culpa. Meus irmãos, você não precisa querer esconder nada de Jesus. Primeiro porque você não consegue. Eu fico impressionado com gente que ainda acha que consegue esconder as coisas de Jesus. Não tem escuro, não tem profundidade, não tem altura, não tem nenhum lugar no planeta ou fora dele que alguma coisa que você faça esteja oculto aos olhos do Senhor Jesus. É difícil, o aleluia sai atravessado, aleluia. É, querido, mas eu não posso dizer para você assim, não, mas veja bem, querido, se você fizer assim, ó, dá certo, viu? Faz essa hora assim, que isso ele não vai saber. Faz por aqui, ó, que aqui ele não vê. Eu estaria mentindo para você. Agora, não só Jesus encontra, mas Jesus é libertador no seu encontro. A necessidade da mulher, está clara, se esconder por vergonha, essa é a necessidade de Jesus, da mulher. Mas o desejo de Jesus era encontrá-la para quê? Para que ela ficasse livre da sua vergonha. Entenda uma coisa. Não é incomum que, assim como eu, você se envergonhe de coisas que você fez na sua vida. Porque talvez tenha outro agente, que é outro tipo de anjo, infiltrado entre nós, que ao olhar para a sua vida pregressa, não se arrependa de nada. Não, pastor, pensa uma pessoa que teve uma vida reta, que não errou, que olhando para trás não tem vergonha de nada que fez na vida. Sou eu. Rapaz, tu é um mentiroso daquele caprichado mesmo. Não, mas eu nunca fiz. Nunca fiz. Pensou. Nunca pensei. Deixou de fazer. Não tem como você sair disso. Nós temos que entender algo aqui, queridos. Não existe maneira nenhuma de a gente olhar para a nossa vida e não se envergonhar de algo que a gente fez em algum momento da vida. Talvez a gente tente fugir por conta disso de muitas coisas, de pessoas, de relacionamentos, porque nós quebramos relacionamentos. Mas se for seu sentimento, assim como o meu, um sentimento de vergonha, o que Jesus quer nessa manhã é libertar você, é tirar você disso, porque Jesus se interessa por você. Só faça uma coisa, deixe de fugir, deixe de se esconder e permita que Ele transforme culpa em alegria pelo poder do seu santo nome. Você precisa entender isso. Não tenha culpa. Culpa não vem de Deus.
Culpa é a ferramenta que o diabo usa para apontar o dedo na sua cara e dizer, você não presta, você errou, você não vale nada. E ele nem diz, mas eu gosto de você, não diz. Ele diz, você não vale nada e não vale nada. Mas o Senhor diz, eu amo você, mesmo que você tenha errado, mesmo que você tenha falhado, eu tenho uma nova oportunidade. Não se envergonhe, não tenha culpa. Mas a mulher, além de necessidade de se esconder, ela tinha uma outra necessidade, a necessidade de compreender. Porque olha que situação difícil da mulher, querido. Lá no versículo 7, começa o diálogo entre a mulher e Jesus. A mulher vem tirar água, disse Jesus, dá-me um pouco d'água. Até aí fazia sentido, é ou não é? Sim ou não? Estava cansado, sentado à beira do tanque, com sede. A mulher chega para tirar água, só tem ela. Jesus está lá, nem uma caneca não tinha na mão, esperando. A mulher bota o negócio, tira o cântaro, enche o cântaro. Ele fala, dá um pouco d'água. Fazia sentido, mais ou menos, né? A mulher lhe pergunta, mas o senhor é homem, e homem judeu. E como que o senhor, homem judeu, me pede água, sendo eu mulher e samaritana? Ou seja, já começou a não fazer sentido esse negócio. O senhor não tinha que estar nem falando comigo. Para começar, o senhor não tinha nem que estar aqui. Porque eu não sei nem o que o senhor está fazendo aqui essa hora, numa hora dessa. Porque todo dia não tem ninguém. E hoje o senhor resolveu estar aqui. Agora o senhor está aqui e me pede água. O senhor é homem, eu sou mulher. Não pode falar comigo. O senhor é judeu, eu sou samaritano. A gente não tem amizade nenhuma, não tem nada a ver, nada a ver eu com o senhor. E o senhor me pede água. Aí está ruim, mas está bom. Porque está fazendo algum sentido. Mas aí o Senhor Jesus complica o negócio quando ele diz, se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água, você lhe teria pedido e receberia água viva. Meus irmãos, pensa um negócio complicado. Pensa você. Agora você sabe ler o texto, você fala, pastor, mas eu sei que é Jesus, eu sei que é água viva, eu sei o que quer dizer, você sabe, mas ela não sabia. Que papo é esse? O senhor me pede água. Eu estou discutindo se vou dar ou não vou. Agora, antes, o senhor já me fala que o senhor é que vai me dar. Aí ele fala, mas o senhor vai me dar como? O senhor não tem nada para tirar água do poço. O poço é fundo, o senhor não tem como tirar água do poço. Onde o senhor vai conseguir essa água? Ô, conversa de doido, né, gente? É conversa de doido. Não faz sentido nenhum. O diálogo com essa mulher não faz sentido. Jesus vai quebrando regras. Primeiro por conversar com ela sendo mulher. Depois sendo samaritana, sua inimiga. Ele vai quebrando regra, ele vai quebrando regra, ele vai quebrando regra. Que sentido havia nisso? Como o Senhor me pede algo e depois me oferece algo. Me dá água. Eu vou te dar água. Meu irmão, pensa você na frente de Jesus. Fala assim, esse homem é louco? Ou eu estou doido? Alguém aqui está doido. Primeiro me pede, depois me oferece. Faz sentido? Nenhum sentido. Os encontros com Jesus, por vezes, são assim. Não fazem nenhum sentido para nós. Eu já contei para alguns como a minha conversão, como foi a minha conversão. A minha conversão não foi na igreja, ouvindo um pastor pregar. A minha conversão foi sentada aos pés numa cama na rua São Lourenço, na Vila Zelina, ali, na Vila Alpina. Quando você for lá, subir na Costa Barros, tem uma rua, São Lourenço. Ali, na casa de uma mulher chamada Ivone, minha prima, sentado nos pés de uma cama, doente, arrebentado, com síndrome do pânico, com 40 graus de febre, pensando na minha vida, meu Deus do céu, o que eu vim fazer na casa dessa louca, dessa mulher, que a mulher era minha prima, mas tinha virado crente. Pensa uma pessoa que ficou doida, foi aquela lá, virou crente. Aí eu naquela situação não tinha mais para onde me agarrar, né, meu querido? Nem fio desencapado, qualquer coisa eu agarrava, fio desencapado, qualquer negócio. Falei assim, eu lembrei da tal da mulher, falei, lembrei da minha prima, lembrei da minha prima lá, que ficou crente. É doida, mas eu sei lá, vou lá. Fui lá, querido. Que sentido faz um cara com síndrome do pânico, desesperado, com a febre de 40 graus, com a pneumonia miserável que não saía, e falar com a doida de uma mulher que agora era crente, e a mulher não era médica, a mulher não tinha nada para fazer comigo, lá fui eu. Fazer o quê? Não sei. De repente um chá lá, né? Quebra-pedra, canela de velho. O povo que enche de chá aí, os velhos entendem de chá. Chá de alguma coisa, vai me dar um chá. Ela foi me deu um chá de cadeira. Me deu um chá de cadeira, meu irmão, me deixava lá, não falava comigo, me deixou ali plantado que nem um pé de alface lá. A hora que eu me cansei daquele troço, falei, mas o que eu estou fazendo aqui, meu Deus do céu, onde eu fui parar, onde é que eu amarrei meu burro? Vim fazer o quê na casa dessa louca? Levantei para ir embora, falei, eu vou embora daqui, catei minha mãe, vamos embora daqui. Minha mãe me
Fala, pelo amor de Deus, me faça passar uma vergonha dessa aqui que a mulher está pondo no café. Eu falei, mas que café? Eu quero saber de café. Estou indo embora. A mulher me passa a mão no braço, me arrasta para dentro de volta. Vem aqui, meu filho. Eu falei, meu Deus do céu, é agora. Me senta na cama, olha bem no meu olho e fala, sabe o que você precisa? Você precisa de Jesus na sua vida. Eu pensei, mas o que tem a ver Jesus na minha vida com síndrome do pânico, com febre? Eu falei, mas diga mais sobre isso. E ela foi me falar do Jesus que tinha mudado a vida e a história dela. E eu ouvi. E ouvindo, ela me confronta. O seu problema é arrependimento, é perdão dos pecados, é salvação que Jesus oferece. Eu falei, eu quero esse Jesus, eu quero essa salvação. Ali eu faço uma oração, ali eu me derramo diante do Senhor, ali eu começo a chorar, ali eu começo a me quebrantar, e o Senhor começa a fazer, e o Senhor começa a fazer, o Senhor começa a fazer, o Senhor começa a fazer. Eu me levanto daquela cama, eu sento naquela cama morto e saio daquela cama vivo, porque Jesus tem esse poder. Eu não entendi o que aconteceu, eu não sabia o que era, eu não sabia como aquilo mudou minha vida, mas uma coisa eu sabia, eu tinha necessidades. Queridos, aprenda uma coisa, receba aquilo que Jesus oferece. Receba aquilo que Jesus oferece. Não queira entender, não queira compreender, não queira pôr Jesus numa caixa, não queira colocar Jesus dentro do seu plano e do seu projeto, porque Jesus faz infinitamente mais. Eu não entendi o que eu estava recebendo, mas eu recebi. E recebi porque eu tinha necessidades. Seja a cura imediata de uma mulher com hemorragia, seja a companhia dele durante um percurso difícil, como aconteceu com aquele pai que tinha um filho morrendo em casa, seja a lama nos olhos que precisa ser lavada, você precisa receber de Jesus aquilo que ele tem para a sua vida. Não queira compreender, não queira entender, mas receba de Jesus aquilo que pode suprir a sua necessidade. Receba, queridos. Jesus está dizendo, se você o conhecesse, porque Deus não é Deus de confusão, querido. A mulher aquela hora devia estar doidinha. Meu Deus do céu, esse homem me confundiu. Esse homem chegou aqui, na hora que não devia, falou um negócio que não tinha que falar, me pede água, depois me oferece água. Eu não estou entendendo nada. Eu não estou entendendo. Mas ele vai dizer o seguinte, eu tenho para você água, e essa água que eu te der, vai fazer duas coisas com você. Primeiro, que você nunca mais tenha sede. Mas sabe o que me chama a atenção nesse texto? O que me chama a atenção nesse texto é o motivo pelo qual ela quer receber a água. Ela diz assim, Senhor, me dê dessa água. Olha o que ela diz no versículo de número 15. Dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede. Porque ele diz, a água que eu te der, passa a sua sede para todo o tempo. Ela pensou, bom, tem melhor negócio no mundo? Querido, não é você Nutella não, viu? Você Nutella, nossa, que a água abre a torneira da sua casa. Não é? Que a água gelada aperta o botão do filtro com água gelada. Lá para a pessoa ter água, tinha que ralar para buscar água num ambiente desértico. Então ela pensa, bom, se essa água vai brotar e vai jorrar, eu quero dessa água. Era uma necessidade, mas olha a outra que ela fala. E para que eu não precise voltar mais aqui. Ou seja, eu não posso continuar me expondo. Eu não posso continuar voltando aqui. É muito difícil para mim vir a esse lugar. Então, se essa água vai tirar minha sede, se eu não precisar mais, nunca mais voltar aqui, me dá dessa água. Eu quero dessa água. Eu preciso dessa água. O fato a ser destacado é que mesmo sem compreender, ela está disposta a receber. Agora, uma coisa ela sabia. Ela estava cansada de ir ao poço. Ela sabia que ela tinha sede. E ela sabia que ela precisava carregar um fardo todos os dias, naquele horário quente do dia. Ela não compreendeu tudo que Jesus falava. Ela não compreendeu tudo que Jesus falava. Mas ela compreendia uma coisa. Ela compreendia a sua necessidade. Ela sabia o que ela precisava. Ela sabia qual era a sua necessidade. O que Jesus oferecia, ela não entendeu. Mas a necessidade dela, ela sabia qual era. Talvez você não compreenda teologia. Talvez você não compreenda a doutrina. Mas uma coisa você compreende. A sua necessidade. Essa você sabe qual é. Isso você sabe que precisa.
E eu posso dizer uma coisa para você. Esse mesmo Jesus que supriu a necessidade de uma mulher, que sequer sabia qual era, tem poder para suprir a sua necessidade. Creia nisso em nome de Jesus. E você sabe daquilo que você precisa. Agora então, depois da necessidade de se esconder, a necessidade de compreender, ela tem uma terceira necessidade, que é mais difícil talvez que todas elas. A necessidade de ser confrontada. A necessidade de ser confrontada. Repito, a necessidade de ser confrontada. Depois desse diálogo, me dá da água, eu quero a água, eu não sei que água, de onde vai tirar a água, mas sei que mata a sede, sei que eu não preciso mais voltar aqui, está tudo certo. Aí Jesus muda o rumo da conversa. Toma água. Não. Aí a conversa que já está esquisita, fica mais esquisita. Jesus vai dizer o seguinte: vá, chame o seu marido e volte. Aí pronto. Agora sim, né? O senhor primeiro falou de um negócio, eu não entendi, falei que queria. Na hora que eu falo que eu quero, o senhor me manda chamar o marido. Que tem a ver o meu marido com essa bendita água que o senhor está propondo dar. Vá, chame o seu marido e volte. A mulher fala, não tenho marido. Não mentiu. Marido não tenho marido. Disse Jesus, você falou corretamente, não tem marido. Até aí também tá ok. O fato é que você teve 5. E o homem com quem agora você vive não é seu marido. E ela diz, o que o senhor acabou de dizer é verdade. Não dava para contrapor uma verdade tão explícita e clara, tão bem explicada como Jesus coloca diante dela. Aquela mulher vivia escondida e humilhada devido às escolhas que ela fez na vida. Eu acho que ninguém obrigou ela a casar 5 vezes. Tinha um revólver, larga desse, casa com ele, larga desse, casa com ele, larga desse, casa com esse, larga desse. Decisões que ela, por algum motivo, tomou. Decisões erradas geram consequências. Consequências. Ela estava lidando com uma consequência. Jesus sabia tudo sobre essa mulher. Agora, pense no lado bom. Queridos, tinha muita gente em Samaria, nós vamos falar disso terminando o sermão. Mas Jesus foi ao encontro desta mulher. E ele conhecia a vida da mulher. Ou você pensa que ele descobriu que a mulher tinha 5 maridos ali, naquele momento. Nossa, meu Deus. Quantos seu marido só teve? 5. Nossa! Casou, casei. Quantos? 5? Nossa! Me enganei de endereço, estou indo embora. Acho que era outra mulher que eu vim procurar. Não é possível que seja a senhora, não. Jesus conhecia tudo sobre essa mulher. E sabe o que isso me mostra? Que isso não impediu de ir ao encontro dela. Não impediu. Mas ir ao encontro da mulher, encontrar a mulher, não era permitir que a mulher continuasse vivendo como ela vivia. Ir ao encontro da mulher tinha um objetivo. O objetivo de confrontar. O objetivo de mudar a vida. Lembra quando ele encontrou aquele que estava em cima da árvore? Quem que estava em cima da árvore? Estou testando, que a escola bíblica começa domingo. Quem estava em cima da água? Zaqueu. Ninguém falou Eliseu. Zaqueu. Zaqueu estava em cima da árvore. Agora, o que impediu Jesus de dizer para Zaqueu, ô Zaqueu, é na tua casa que eu janto hoje. E aí Jesus chega lá, descobre na garagem um 5 carro importado, televisão LED tamanho desse negócio. Fala, nossa, esse homem deve estar. Jesus sabia, Jesus conhecia Zaqueu. Isso não o impediu de ir à casa de Zaqueu. Sabe por quê? Porque o objetivo de Jesus em confrontar a mulher, qual foi? Será que o objetivo de Jesus confrontar a mulher foi humilhar a mulher? Foi humilhar a mulher? Tinha gente lá, uma plateia para eles, olha aqui a mulher que casou com 5. Tinha. Não foi humilhar a mulher. Foi envergonhar a mulher? Foi punir a mulher? Foi destruir a mulher? Foi esse o motivo do confronto? Claro que não. Então qual foi? Por que Jesus confronta? Sabe por que Jesus confronta? Jesus confronta para a restauração. Jesus confronta para a restauração. Querido, não existe mudança sem confronto. E confronto para a restauração. Eu estou vivendo um momento difícil na minha vida agora. Aí os irmãos ficam até acordados, os irmãos dormindo, aí já até levantou. Ixi, o pastor vai falar, agora revela! Estou vendo um momento difícil. Confronto. Estou fazendo meu check-up. Pensa um confronto. Cada exame é um flash. Você pega o bicho lá. Confronto.
Eu preciso saber como é que está o negócio, para ver se restauro. Eu tenho um médico, que eu não indico para ninguém. Não indico. Esse ano fui lá e ele falou assim para mim, Rogério, parabéns. Eu falei, por que, doutor Alcides? Ele falou, completamos desse mês 20 anos juntos. Olha que coisa linda. Coisa linda, né? 20 anos juntos. Eu e o doutor médico, meu cardiologista. Fui lá. Evidente, com os quilos a mais que ganhei, que pretendo perdê-los agora, com a honra e glória do Senhor Jesus, me ajuda, Senhor Deus, me abençoa nessa fala, diga amém, Senhor. Mas o médico me confronta, ele fala, está vendo isso aqui? Péssimo, isso aqui, piora um pouco, está ruim para danar. Ele quer que eu morra? Quer? Muito pelo contrário, quer que eu viva, que eu me restaure. Para isso ele tem que me confrontar. Agora, tem gente que prefere aquele médico que fala assim, quanto está o colesterol? 480. Tá bom, viu, querido? Tá ruim, não. Tem gente pior que você. Tem um aqui que vem que tem 600. Triglicérides, 2.300. Bobeira isso aí. Isso aí, bobeira isso aí. Bobeira isso aí. Isso aí, deixa para lá. Isso aqui, rapaz, isso aqui tá ruim, mas deixa para lá. Liga para isso, não. Aí o cara sai de lá. Esse é o médico da minha vida. Ei, tem tudo bom. Tá uma beleza. Não estou fazendo nada. Vira a esquina, cai duro. Como é que ele volta para reclamar com o médico? Morreu. Agora, quando Jesus confronta, ele confronta com um objetivo. Restauração. Meus irmãos, não existe restauração completa sem confronto. Ele sabia, a mulher sabia, mas precisava reconhecer e confessar isso ao dizer, tudo que o Senhor diz ao meu respeito é verdade. Ela não falou, não, mas veja bem, não é bem assim não, eu não tenho 4, eu tenho 5, eu tenho só 4, 3 na verdade, só tenho 3, não, 2 na verdade, um nem é direito, o outro mais ou menos, não, o Senhor disse a verdade, eu tenho 5 e o último que eu tenho não é meu, peguei emprestado, a minha vida está desse jeito mesmo. É assim que a mulher responde ao confronto. Agora, assim começa a mudança na nossa vida. Reconhecendo que mesmo sem merecer Jesus, mesmo vivendo vida muitas vezes errada, Ele nos confronta com o objetivo de nos restaurar. Mas nós precisamos reconhecer nossos erros e ter desejo de mudar de conduta. E eu passo uma pergunta para você, na verdade 2. Para todos nós que aqui estamos. A primeira é essa. O que você, ou o que na sua vida, tem envergonhado você de se colocar na presença de Jesus? O que na sua vida tem te feito ter vergonha de se colocar na presença de Jesus? A segunda pergunta é, o que você e eu precisamos admitir que é verdade, para que nós possamos viver o extraordinário de Deus na nossa vida? Porque a partir do momento que nós reconhecemos, nós dizemos, Senhor Jesus, eu reconheço, eu estou disposto a mudar, e a partir do momento que eu estou disposto a mudar, eu estou disposto e preparado para viver o extraordinário de Deus na minha vida. Nós precisamos responder essa pergunta para nós, queridos. Tem coisas na nossa vida que precisam sair da nossa vida. Tem coisa que nos impede de chegar na presença de Jesus por vergonha. Porque o diabo é assim, ele coloca coisa na sua vida que no primeiro momento ele fala que é bom. Mas na hora que você entra na dele, ele fala, agora quero ver você justificar o que você fez. Agora eu quero ver você chegar diante de Jesus com essa abacaxi grosso que eu coloquei na sua mão. Mas o Senhor Jesus é especialista em descascar abacaxi pontudo, aquele que fura a mão, sabe? Aquele que você não consegue pegar. É esse abacaxi que Jesus descasca. Mas sabe quando? Quando você reconhece que tem uma dificuldade e coloca nas mãos do Senhor Jesus e Ele há de restaurar para a honra e glória do nome dEle. Pecado na vida de crente é acidente, não é conduta, não é vida, não é hábito. Creia nisso em nome de Jesus. Mas a necessidade de se esconder, de compreender, de ser confrontada, e a última delas é a necessidade de crer. Olha o que Jesus fala para essa mulher, João 4, 21. Jesus declarou, creia em mim, mulher, creia em mim, mulher. Essa parece ser a última necessidade da mulher, a ser suprida. Crer em alguma coisa, crer em alguém. Jesus fala, creia em mim.
O confronto de Jesus para aquela mulher deixa desconfortável. E não tem como, querido. Toda vez que você formos confrontados, nós vamos ficar desconfortáveis. É natural. Mas uma coisa está clara aqui. Não era momento de entender religião, era momento de crer. Crer em mim, diz o Senhor Jesus. Era momento de acreditar. Queridos, ele vai falar logo adiante que o que Deus busca, o que o Pai busca, é verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não adianta nós não crermos em Jesus de forma total, completa e eficaz na nossa vida. Eu conheço muita gente que fala que acredita em Jesus. Natural. Quem não acredita num homem, Jesus histórico, judeu, que viveu há mais de 2000 anos na região de Jerusalém, nasceu em Nazaré, ou seja, quem não conhece esse Jesus? Mas esse conhecer de Jesus não muda a vida de ninguém. O que muda a vida é acreditar em Jesus e sua obra, e o seu poder, na sua presença. Nós precisamos entender isso, queridos. A mulher vai dizer para ele, eu acredito nesse tal de Messias, nesse tal de Jesus. Ela diz assim, olha, eu sei que o Messias, aquele chamado Cristo, ou seja, o Salvador, está para vir. Eu sei disso. E quando ele vier, ele vai explicar tudo isso que a gente não sabe. Meu irmão, se a pessoa, você está dizendo isso para Jesus na sua frente? Eu sei que Jesus um dia vem, eu sei que esse Messias vem, o Cristo vem, mas quando ele vier, ele vai explicar tudo isso para nós. Ela estava diante da palavra de Deus ali, porque o verbo se encarnou, a palavra estava diante dela, ela estava diante da presença física do próprio Deus encarnado, e ela estava diante do poder daquele Deus. Então nós temos que crer ou crer na palavra, crer na presença e crer no poder de Jesus. Entenda isso, você precisa crer na palavra, na presença e no poder de Jesus. Não adianta crer em Jesus, creia na palavra dele, creia na presença dele e creia no poder dele para transformar a sua história em nome de Jesus, querido. Crer em Jesus é crer na sua palavra, na sua presença e no seu poder. Jesus está falando sobre um tempo, e ele diz, inclusive eu quero dizer algo para você, mulher, vai chegar o tempo, e ele diz, na verdade já chegou, porque eu estou aqui. E me chama muita atenção, quando Jesus então, depois de dizer isso para aquela mulher, declara da sua própria boca, essa é a primeira declaração de Jesus pública como Messias, ele diz, eu sou o Messias, eu, aquele que estou falando com você. Meus irmãos, você já pensou na grandeza desse momento, desse ato? Jesus dizendo, você não compreendeu, você não entendeu, você não sabe quem eu sou, mas eu quero dizer uma coisa para você, que esse que você esperava que um dia viria, veio, e não só veio, está aqui, e não só está aqui, está falando com você, e não só está falando com você, tem interesse de restaurar você, e não só tem interesse de restaurar você, tem interesse de fazer de você uma proclamadora da palavra de Deus. É isso que acontece aqui. Ele supre todas as necessidades daquela mulher, todas as necessidades daquela mulher. Ela estava doente, precisava ser curada, estava morrendo, tinha alguém morrendo em casa? Não. Tinha uma multidão com ele? Não. Ela simplesmente tinha necessidades que precisavam ser supridas e que foram supridas pela presença do Senhor Jesus. Eu concluo esse sermão e concluo de forma um pouquinho diferente no dia de hoje. Queridos, eu falei que tinha uma terceira necessidade. Necessidades de Jesus, necessidades da mulher e necessidades da cidade. Jesus foi àquele lugar por causa de quem? Uma mulher. Uma mulher. A agenda de Deus marcou o encontro com uma mulher. Mas o que nós vemos no verso 39 de João 4 é o seguinte: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa do testemunho dado pela mulher. Ela disse, ele me disse tudo o que eu tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram com ele. Veja, ele era inimigo dos samaritanos, mas pelo testemunho da mulher,
eles insistem com ele que ficasse. E ele ficou 2 dias naquela cidade. E por causa da sua palavra, muitos outros creram, está dizendo o verso 41. E o 42 termina assim. E disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa de você ou do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Queridos, existia uma cidade que tinha necessidade de conhecer Jesus. E sabe qual foi a porta para uma cidade? Uma mulher. A porta para uma cidade foi uma mulher. Uma mulher que não valia nada. Uma mulher que não tinha valor nenhum. Uma mulher que não tinha vida reta. Uma mulher que não tinha honra. Uma mulher que não tinha nome. Uma mulher que não tinha dignidade em si mesma. Mas uma mulher que permitiu ter as suas necessidades supridas pelo encontro com Jesus. Aquela mulher foi uma porta. Sabe o que nós somos, queridos? Portas. Portas. Será que nós temos sido instrumentos de transformação para as pessoas que nós conhecemos? Será que nós temos dito para as pessoas que nós conhecemos: olha, Jesus mudou a minha história, Jesus mudou a minha vida, eu era cheio de culpa, eu era cheio de erro, minha vida era toda errada, toda torta, toda comprometida, mas mesmo assim, Ele me amou. Mesmo assim, Ele veio até mim num dia inesperado. Mesmo assim, Ele fez um dia comum, quente, repetido todos os dias, um dia extraordinário. Hoje pode ser um dia extraordinário na sua vida. Pode ser um dia extraordinário na sua vida. Nós vamos cantar um louvor. O louvor que nós vamos cantar conta essa história que eu acabei de pregar. E eu tenho um convite muito pontual para fazer para você. Eu gostaria de olhar nos olhos de cada um aqui. E quando prego, tenho por objetivo e tenho por desejo olhar para as pessoas que prego. Eu falo a pessoas, para pessoas. E eu gostaria que enquanto nós cantamos esse louvor, que conta a história que eu acabei de pregar, você tivesse uma atitude de coragem. Coragem. Eu tenho necessidades, você tem necessidades, seja quais forem elas, mas você precisa entender uma coisa: Jesus também as tem. E a necessidade de Jesus é buscar e salvar aquele que se havia perdido. Talvez você está aqui nesta manhã e nunca se permitiu ser salvo por Jesus. Não é conhecer Jesus, é receber dele a salvação que só ele tem. Você será convidado, juntamente com as outras pessoas, a virem aqui à frente. Mas também, talvez você esteja nessa manhã aqui com necessidades outras, e eu não sei quais elas são, mas uma coisa eu sei, baseado na palavra de Deus: Ele tem um suprimento inesgotável para a sua necessidade. E o meu convite nesta manhã, terminando esta série, com este sermão, falando sobre o encontro suprimento, é que você tenha coragem em Deus, na pessoa de Jesus. Que enquanto nós cantamos esse louvor, se assim for com a sua vida, você saia do seu lugar e venha aqui à frente, num ato de fé, falando: Senhor, eu coloco diante do Senhor a minha necessidade, e espero pelo suprimento que eu sei que o Senhor tem para a minha vida nessa manhã. Nós vamos cantar, e enquanto cantamos, eu convido a todos assim. E se você é um desses que hoje recebe o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e da sua história, porque só Ele pode salvar você, só Ele tem o poder de levar você para o céu e mudar o seu destino eterno, eu convido você a sair daí e vir também à frente desse lugar, enquanto cantamos essa música. Vamos todos cantar.
E convido a igreja a ficar de pé e a cantar de pé. E você pode vir à medida que nós cantamos. Estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Dá-me de beber, pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Eu quero beber, Senhor, quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha
minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber na tua fonte, fonte de águas vivas. O texto diz assim: quando aquela mulher ouve as palavras de Jesus, o texto diz assim: então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade. O cântaro não era só um recipiente aonde a água era colocada. O cântaro era um peso. O cântaro era um fardo. E diz o texto que após ouvir, ela deixa o fardo, ela deixa o peso, ela deixa aquilo que, ao mesmo tempo que supria a sua necessidade física, era um peso difícil de carregar. E mais importante do que a água daqueles vasos, era a palavra que ela havia recebido. O meu convite é para que, se você também está aqui e algo tem pesado sobre os seus ombros, algo tem cansado você nessa caminhada, que você também venha colocar isso diante do Senhor. Não lide com isso com a sua própria força, não lide com isso com a força do seu próprio braço, não lide com isso com a sua própria sabedoria e conhecimento, mas deixe aos pés do Senhor Jesus. Feche os teus olhos. Eu fiz uma pergunta aqui. Se alguém que está aqui, ou nas cadeiras, ou aqui à frente, nesse dia, reconhecendo esse Jesus que fala com você através da palavra, reconhece que tem uma necessidade, e a mais importante delas é a necessidade da salvação, em Cristo Jesus. E eu queria que, se você hoje toma essa decisão de receber Jesus como Senhor e Salvador, que você desse um sinal com a sua mão onde você está. Eu quero só orar por você, sabendo que você está em nosso meio, e orar para que esse Senhor Jesus possa salvar você, possa fazer parte da sua vida como seu suficiente Salvador. Não se preocupe com quem está atrás de você, do seu lado, na sua frente. É você e Ele. É um encontro que Ele marcou, é um encontro com você nesta manhã. Eu só quero ver se nessa manhã você toma essa decisão. Louvado seja Deus. Mais alguém? Talvez seja a primeira vez que você venha. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Talvez seja a primeira vez que você vem aqui. Não importa. Mas hoje é dia. É o tempo que chegou. É o tempo da salvação. Louvado seja Deus. Eu quero orar. Senhor, nosso bendito Deus e eterno Pai dos céus, te louvamos por esse encontro, o encontro do suprimento. Nós temos necessidade, Senhor, mas o Senhor Jesus, como o Deus homem, tinha necessidades de cumprir uma agenda no céu, necessidades de ir ao encontro daquele que estava perdido, necessidade de descansar de uma viagem, cansado, Senhor, num dia quente, como o homem que era.
Mas hoje o Senhor voltou ao teu lugar de glória. No teu corpo glorificado, o Senhor está à direita de Deus, nos céus, intercedendo por cada um de nós. A minha oração, meu Pai, é que cada um que está aqui nesse lugar, os que estão de pé aqui à frente, muitas vezes derramando lágrimas diante do Senhor, possam ser supridos nas suas necessidades. Eu não conheço as necessidades individuais de cada um, mas eu tenho uma absoluta certeza de que este encontro estava marcado na agenda do céu. Eu tenho certeza que nesta manhã o Senhor está suprindo. Eu tenho certeza que nessa manhã o Senhor está curando, o Senhor está restaurando, o Senhor está trazendo ânimo, o Senhor está trazendo renovo, o Senhor está trazendo fé, o Senhor está trazendo esperança. O Senhor é esse Deus que um dia foi ao encontro de uma mulher que ninguém dava nada, Senhor. Nós não merecemos receber nada do Senhor, mas recebemos o que mais importante o Senhor tinha, o teu Filho Jesus, que morreu por nós na cruz, perdoando definitivamente o nosso pecado. E sabendo que o Senhor nos deu o que tinha de mais importante, o que nós te pedimos é que o Senhor nos dê agora o suprimento das nossas necessidades. Sejam curas físicas, emocionais, do sentimento, da alma. Seja, Senhor, provisão financeira, seja necessidade de paz, seja necessidade, Senhor, de entendimento no lar, de vidas, de filhos restaurados, seja necessidade, Senhor, de tranquilidade para viver no mundo onde sabemos que nós não temos controle sobre nada, mas o Senhor tem controle sobre todas as coisas. Que o Senhor nos leve, Senhor, no final deste mês, nessa série de encontros, com a certeza de que o Senhor faz de cada encontro com o Senhor algo transformador e extraordinário. Eu te louvo, Senhor, pela tua bondade, pela tua fidelidade, pela tua graça, porque o Senhor é bom em todo tempo, e em todo tempo o Senhor é bom, porque as tuas misericórdias a cada manhã se renovam sobre a nossa vida. Pai, que o Senhor poupe os nossos filhos de cair em tentação, de cair no erro, de seguir por caminhos escuros. Que o Senhor blinde o nosso casamento com fidelidade, com amor, com perdão, com graça. Que o Senhor cuide desta igreja, das pessoas que o Senhor tem trazido aqui. Nos leve a um compromisso, Senhor, de busca, de oração, de conhecer mais do Senhor, de buscar conhecer a Tua palavra, de receber o pão de cada dia das Tuas próprias mãos. Pai, não nos permita viver nesse mundo como gente que não Te conhece, mas que nós possamos ser esses, que saiamos daqui, como saiu aquela mulher, com um compromisso de contar à cidade as doces verdades e as boas novas da salvação que um dia recebemos. Que nós não nos calemos, Senhor, mas que o nosso coração possa arder por compartilhar a partir da nossa casa, da nossa família, do Jesus que nós conhecemos. Eu te agradeço, Senhor. Eu te louvo, Senhor. Transforma a nossa vida e nos faz ser instrumentos de transformação na vida da cidade. Eu vou orar, e com essa oração eu encerro o culto desta manhã. E nós vamos encerrar continuando cantando esse cântico. E que você possa esperar o encerramento deste cântico cantando conosco, mas cantando diferente do que você chegou cantando aqui. Cantando com seu coração cheio, repleto de esperança, de expectativa, sabendo que se Deus é por nós, quem será contra nós? Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Cristo Jesus e as doces consolações do Espírito de Deus seja sobre a igreja de Deus reunida nesse lugar, espalhada por toda a face da terra, e que cada vida, cada um de nós nessa manhã, saiamos daqui verdadeiramente transformados e dispostos a transformar. Essa é a minha oração e eu a faço no nome de Jesus. Você diz? Louvado seja Deus, Deus abençoe sua vida.